boa tarde, galera. Boa Tudo bem? noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem? Como vocês Boa estão? tarde. Cheguei. Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde. Beleza. Então, olha só, hoje a gente vai começar a falar de República Velha, tá? Semana passada nós terminamos o segundo reinado, não foi isso? Sim. Foi? Sim, Beleza. exatamente. Então como combinado, hoje, né, a gente começa a falar de Primeira República. Tem até alguns autores, alguns historiadores, alguns professores que não estão concordando com essa coisa de não pode falar República Velha, né? Que o certo é a Primeira República. Enfim, eu vou continuar falando República Velha, porque eu aprendi República Velha e as práticas políticas da época eram velhas, eram coisas arcaicas. Então, para mim, vai continuar sendo República Velha. É a mesma coisa que a Primeira República, né? O momento em que o Brasil deixa de ser uma monarquia, em 1889, né? E passa a ser uma república. Só que de 1889, né, mais especificamente 15 de novembro de 1889 até 1930, quando Vargas assume o poder, era uma república mais ou menos. Na verdade, nem era uma república, né? Porque uma república, coisa pública, tem que favorecer a todo mundo. E aquele período ali não favoreceu todo mundo, favoreceu só as elites. Então, por isso que usava-se, né, no passado, a expressão República Velha, aonde tem gente que não concorda. Mas, enfim, é o que a gente vai começar a ver hoje, esse período aí de 1889 a 1930. Depois, sim, nós vamos falar de Primeira Guerra Mundial, tá? A gente vai começar a falar de Primeira Guerra Mundial e voltamos para o Brasil com Era Vargas. O que acontece? Semana passada e semana retrasada, a gente trabalhou o segundo reinado. Eu falei que o segundo reinado é muito recorrente, cai muito. Não só na prova do IFE, né, que vocês vão fazer, mas em vestibulares também. Primeira República, nós vamos começar a ver hoje, também é muito recorrente. Cobra-se demais. Era Vargas, demais. Não tem prova do IFE, não tem vestibular que não trate de Vargas, que não tenha pelo menos uma questãozinha de Vargas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Esses assuntos que nós vamos ver daqui para frente são assuntos de muita importância, muita recorrência. Caem constantemente nas provas futuras que virão para vocês aí. Ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Só um minutinho. Vi que o curso Margel entrou na sala. É você, Ingrid? Deve ser. Sim. Beleza. Você ouviu o áudio que eu te mandei? Ouvi sim. Depois você tenta providenciar isso para mim, por favor. Tá, vou habilitar para você, porque eu esqueci de habilitar. Tá bom. Tá bom? Não, eles estão entrando só com a minha permissão, mas eu preciso, né? Porque olha só, aqui eu tenho, tá vendo? Ó, esse aqui é da escola, só entra batendo aqui. Sim. Tá entendeu? bom, então. E você mandando para mim, eu imprimo aqui. Então tá. Show. Tá? Show, valeu. Professor, Oi. tem lista de presença? Sim. Bom, né? Então é melhor eu mudar o meu nome aqui, pera. Porque tá como Bombeiro Militar Estrela, é a conta da minha mãe. Tem alguns que vão ter que mudar, porque Mudar. tem... Aí, tipo, Vou ter pode que falar, mudar. Camila. tem, ó, quer ver? Kilua, Né, M, Lucas? né? Professor, Naruto você Uzumaki. perdeu a última... Deixa eu Não, ver. Cara, a galera que tava de Naruto Uzumaki, Minato Namikaze, esses personagens de Naruto... Ainda tem o Naruto sumiu Uzumaki aí. todo mundo. Não, Eu tem um tirei o Naruto Minato. aqui, mas não tá com o Procura nome de que tá no Naruto. Achei! Uzumaki Naruto, cara. Tá aqui, ó. Mas tá com nome, né? De gente, né? Felipe. É porque tá com nome de personagem de anime. Um personagem de anime. Entendi. Mas não tem ninguém com nome de anime aqui, não. A não ser se Killua, eu sei o nome de anime, mas acho que não, né? Killua, acho que é o nome da pessoa. Não, é nome de anime mesmo. É nome de anime, que nem... Professor, se você procurar Naruto aí no negócio, você vai achar um garoto aqui. Não tô afim de procurar Naruto, não. Bora. Eu recomendo, professor, é muito bom. Não. Verdade, muito bom. Também Não tô afim, recomendo. não. Então, não. Prefiro o Darling. Eu vi que ela tá gravando. No momento, não estou interessado, não. Quem está... tá gravando. Tudo isso que vocês estão falando vai para a nuvem. Vai ficar... Droga.
Vai ficar lá. Mas, Ai, enfim, que mico! depois você Eu só não vou providencia ficar isso para com- mim, por favor, tá bom? Valeu. Só não vou ficar com a câmera ligada, não. Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu Professor, achar, né? Chora. Chora. depois você pode mandar os slides do Segundo Império pra gente, por favor? Posso? Achei. Achei aqui. Tá, tô compartilhando com vocês já, não, né? Não, Ué, Não. apareceu pra mim aqui como se Não, tivesse. não Nada tá que aparecendo. não. tem nada aqui. Não consigo ver nada. Doideira, hein? Não tô conseguindo ver nada. Camui. Tá tudo Calma. preto. Relaxa. Ó, beijo careca brilhante. Valeu, Carlos. Bruno. Agora foi. Agora foi. Agora sim. Então, ó. Tá aí Vendo. o PDF. Tá dando para ler? República Velha, 1819, 1930, Proclamação ao Golpe, tá dando para ler, não tá? Sim, tá Dá. dando pra ler. Beleza. Então, olha só. O período que eu falei com vocês, né? 1889 a 1930. Foi o período da Primeira República. 15 de novembro de 1889, para ser mais específico, quando, né, o Marechal Deodoro da Fonseca toma o poder. Tá? Eu só vou pedir um favorzinho, galera. Fechem os microfones aí, que tem alguém com o microfone aberto, com um barulhinho no fundo, que está me atrapalhando um pouco. Então, o que ocorre? Primeira coisa, lembrando da última aula, fim do Segundo Reinado. Tiveram as 3 questões que tiraram Dom Pedro II do poder. Primeira questão militar, né, que foi quando os militares ficaram contra Dom Pedro II, pela questão ali das promessas que ele fez, né, aos militares e não cumpriu. Tá? Aquela promessa de aumento salarial, aposentadoria, participação na política. Enfim, aquelas promessas para dar uma incentivada nos militares brasileiros na Guerra do Paraguai. Então, os militares ficam contra ele. Depois vem a igreja, porque ele começou a se meter demais em assuntos da igreja, né, a questão religiosa. E, por último, a questão escravista, quando os fazendeiros se voltaram contra Dom Pedro II por causa do fim da escravidão. E aí, o que eu disse para vocês? Eles escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, né, para proclamar a República, porque o Marechal Deodoro da Fonseca era amigo íntimo de Dom Pedro II. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca, o que ele conseguiria fazer? Ele convenceria o Dom Pedro II a sair do poder sem muitos problemas, entendeu? E aí vai acontecer exatamente isso. 15 de novembro de 1889, o Brasil se torna uma república. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês hoje: o que é uma república? E aí? Alô? Quem sabe? O que é uma república? República é uma forma de governo onde todos podem escolher o seu líder. Líder não, seu representante. Seu governante. Governante. Isso aí. Quem falou que não apareceu para mim aqui? Está aparecendo só a minha cara. Ian, muito bem. Ian Santa Cruz. Professor, Muito acabei bem. de pesquisar aqui. O que você colocou aí? A república é uma estrutura política de Estado ou forma de governo em que, segundo Cícero, são necessárias 3 condições fundamentais para caracterizá-la: um número razoável de pessoas, uma comunidade de interesses e fins e um consenso do direito. Desculpa ter me embolado um pouco. Não, mas está certo. Só faltou aí uma coisa, né? Importantíssima para se funcionar uma república, que se chama Quanto? Democracia. democracia. Olha só, não existe república sem democracia. Tá? Tanto a república quanto a democracia foram criações políticas lá da antiguidade, né? Primeiro, olha só,
Vamos ver se vocês lembram lá do sexto ano. Sei que é difícil, mas quem sabe. Primeiro surgiu o quê? A democracia ou a república na antiguidade? Só para ajudar. A democracia, a democratia foi criada pelos gregos. E a república, no caso em latim, res pública, foi criada pelos romanos. Eu voto na Eu vou na República. República. Não, na verdade... Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Na verdade, surgiu primeiro a democracia. Eu perguntei primeiro o que surgiu. Eu perguntei o que surgiu primeiro, né? Se foi a democracia ou a república. Democracia. Eu iria na República. Eu já dei a resposta que foi a democracia grega. Sabia. Democratia, né? Demo, povo, né? Demos, sete pele, capiroto dos infernão, né? Povo, em grego, povo significa povo, né? E kratia, poder, ou seja, poder do povo, tá? Aí, séculos depois, os romanos vão vir com a ideia de república. Vocês lembram de Roma Antiga? Primeiro, Roma era uma monarquia, governada por reis. Depois viram a república. República em latim significa res, coisa, pública, do povo. Ou seja, a coisa pública, a coisa do povo. Então, para o povo ter o poder de escolher o seu governante, precisa ter democracia. Né? Estão entendendo? Então, alguém falou no início ali, Ian falou, né, que a república é quando a gente escolhe os nossos... Você não falou nem governante, você falou o quê, Ian? Você falou outra coisa que eu não estou lembrado agora. Nossos representantes. Líderes, nossos representantes, acho que foi líderes ou representantes. Está errado também não. Porque os vereadores, os deputados, né, os senadores, eles são nossos representantes. Né? Qual é a função de um vereador? Ser nosso representante no Legislativo Municipal, na Câmara Municipal, a mesma coisa. O deputado estadual no Legislativo Estadual e o deputado federal no Legislativo Federal. São os nossos representantes. Mas para isso funcionar bem, tem que ter uma democracia. Felizmente, o nosso país hoje ainda é uma democracia. Ah, mas não está funcionando. Aí é uma outra história, uma outra situação que a gente vai até trabalhar nessa questão de República Velha, que é o fato, né, do brasileiro votar errado. Né? O fato do brasileiro não está sabendo votar. Não estou falando de presidente, não estou falando de ex-presidente, não estou falando de político tal, não estou falando de político A e B nenhum. Tá, criança? Estou falando é que, de um modo geral, né, se vocês observarem, olha só, o Brasil virou uma república em 1889. Nós estamos no ano 2020. Olha quantos anos já se passaram e olha quanta bagunça tem na nossa política até os dias de hoje. Lembrando, né, que república vai voltar a ser depois de Vargas, depois vai ter um período de suspensão de novo por conta da implantação da ditadura, e só lá em 89, só lá em 88, melhor dizendo, volta novamente a ser uma república. Mas para início de conversa, para se ter uma república, precisa ter democracia. República só funciona bem andando de mãos dadas com a democracia. Por isso que os pesquisadores, por isso que os historiadores da segunda metade do século XX, né, por isso que os historiadores da segunda metade do século XX falaram que essa primeira república aí, ó, era uma república velha, porque não era república. Só quem tinha acesso à política eram as elites, era uma minoria. Era uma minoria. Só quem tinha o poder político era uma minoria, ó, rica. Tá? Por isso vem a república oligárquica, que a gente vai falar também mais para frente um pouco. Tá? Então, é assim como o segundo reinado, um assunto muito extenso, um assunto grande. Pode ser que não dê tempo da gente ver tudo hoje, mas vamos fazer com calma. Não vou correr, não vou passar por cima de nada. Até porque vocês têm aula toda semana, e isso é muito bom, ter aula esporádica, assim, uma hoje, uma daqui 15 dias, não. Tendo aula toda semana, dá para fazer direitinho. Tá? Então, república só funciona com democracia. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta, que não tem muito a ver com a matéria, mas que é importante, politicamente falando, que vocês sabem. Democracia só funciona na república? Não. Lembrando que eu falei, olha só, rapidinho, respondo. Não. Diz que uma república só funciona se tiver democracia, né? Só tiver o poder do povo. Agora, democracia só funciona na república? Não. 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 Não.
Por exemplo, se a gente for, né? Vamos escolher aqui o representante de classe, e a maioria votou em Felipe para ser o representante de classe. Isso não é democracia? É. É. O prefeito Sim. de Campos, o prefeito de Macaé, o governador do estado, o presidente da república, né, que são os chefes do nosso poder executivo, né, os prefeitos executivo municipal, governador executivo estadual e presidente executivo federal foram escolhidos pela maioria. Mas eu não gosto desse prefeito. Eu não gosto desse governador. Eu não gosto desse presidente. Mas a maioria votou nele. Então, numa democracia é assim que funciona. Tá? Alguém pode me dar exemplo de outro sistema político que usa a democracia? E agora? A república tem que ter democracia. Monarquia precisa ter democracia? Não. Depende da monarquia. É. Por exemplo, que tiver o cara que executa não sei se é bispo, alguma coisa assim. Por exemplo, a Inglaterra é uma monarquia, não é? Mas é uma monarquia parlamentarista. Tem a figura real que divide poder com o primeiro-ministro. Quem escolhe o primeiro-ministro? O povo. Então precisa de democracia. Entendeu? Antigamente, por exemplo, antes do Brasil se tornar uma república, né? Período de Dom Pedro II, principalmente no período de Dom Pedro I, era uma monarquia. Por mais que Dom Pedro I tivesse criado lá a Constituição de 1824, dividindo os poderes, a palavra final era dele. Então não existia democracia. A Inglaterra, antes da Revolução Inglesa, no século XVII, era uma monarquia absolutista. Não existia democracia. A partir da Revolução Inglesa, né, com as revoluções... fugiu a palavra, Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a Inglaterra virou uma monarquia parlamentarista. Passou a usar a democracia. Vocês sabem qual foi o primeiro país do mundo? Qual foi o primeiro país do mundo a adotar o sistema de república federativa democrática? Um país do nosso continente. Estados mais lá Unidos. no norte. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foram os primeiros, né, quando se tornaram independentes, em 4 de julho de 1776, né, e aí entra numa guerra contra a Inglaterra, e após vencerem essa guerra, eles vão criar a sua Constituição, lembrando que os Estados Unidos só tem uma Constituição. Eles criaram essa Constituição em 1784, 1787, agora me falhou aqui a memória, e é a Constituição que vale até hoje. É lógico, algumas leis foram extintas, outras foram adaptadas, as famosas emendas, mas é a Constituição, a base da Constituinte é a mesma. O nosso país já está na 7ª. A gente, ao longo do tempo, vai falando de cada uma delas. Tá? A primeira foi de 1824, a segunda, a que a gente vai trabalhar hoje, de 1891. Então, democracia não funciona só na República. Como eu falei, se forem escolher um representante de turma aí, vai se praticar a democracia. Mas a República, para funcionar, tem que ter democracia. Se não houver democracia, gente, não é República. É qualquer coisa. É regime autoritário, é ditadura. Né? Porque na ditadura, uma das primeiras coisas que se faz é extinguir a democracia. Ok? Tá? Então, está mais ou menos claro na cabeça de vocês o que é República, não está? Sim. Não está? Beleza. Sim. Outra perguntinha. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nós temos ali a proclamação ao golpe republicano, 15 de novembro de 1889. Aqui, nós temos duas figuras. Daqui a pouco eu vou falar dos grupos políticos, tá? Mas nós temos duas figuras, ó. Uma, a figura do marechal, né? Dos marechais, dos generais entregando uma carta para Dom Pedro II. Isso não existiu, tá? Porque no momento em que pode ter existido depois lá em Petrópolis, mas no momento em que acontece isso aqui, ó, nessa outra figura, o Marechal Deodoro da Fonseca, tá vendo? A cavalaria do exército chegando até o palácio para tomar o poder. Dom Pedro II, ó, essa aqui, Princesa Isabel, representando a Princesa Isabel, já tinha metido para Petrópolis. Não teve tiro, porrada e bomba. Não teve conflito. Porque a escolha do Marechal Deodoro da Fonseca foi exatamente para isso, né?
para a oposição, para os militares tomarem o poder sem problema, porque o que eu falei para vocês, alguns militares ainda estavam do lado de Dom Pedro II. Poucos, mas tinham. Então, esses militares fiéis a ele poderiam querer barrar e ter lá um problema, ter tiro, porrada e bomba. Então, por isso, escolheram o Marechal para o Marechal Deodoro da Fonseca chegar, Pedrão, ó, deu ruim para você, tchau. E foi o que aconteceu. Lá, na casa de veraneio em Petrópolis, onde hoje é o Museu Imperial, pode ter acontecido esse encontro? Pode. Né? Chegando ó, com a cartinha aqui, toma essa cartinha, assina aqui, falando que você quer mais que o Brasil virou uma república e tchau. Inclusive, alguns meses depois, a família real, né, de Orleans e Bragança é expulsa do Brasil. Dom Pedro II, a esposa, a princesa Isabel, os filhos todos, os netos todos, foram tudo mandados embora para Portugal. Todo mundo. Para não ter risco de quê? Ah, eu quero meu trono de volta. Ah, eu quero o trono do meu pai de volta. Ah, eu quero o trono do meu avô de volta. Então, vaza todo mundo do Brasil para Portugal. E quem foi obrigado a expulsar o Dom Pedro? Mais uma vez, o Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso que tem aluno que fala assim, pô, amigo da onça, né? Amigo sacana, né? Mas ele não mandava isso porque ele queria. Ele era muito pressionado por quem o cercava, principalmente as elites agrárias, os fazendeiros. Mas então vamos lá. Então, aconteceu a proclamação. Proclamação ou golpe, não importa. Dia 15 de novembro, o Brasil deixou de ser uma monarquia. Alguém sabe me dizer como passou a ser o nome do Brasil? Alguém sabe dizer o nome do Brasil? Ah, Brasil, idiota. Não. Eu quero o nome todo do Brasil. Quem sabe me dizer o nome todo do Brasil? Sim, o nome todo do Brasil. Ué, qual é o seu nome todo? Ana Clara Estrela Gonçalves. Como? Ana Clara Estrela Gonçalves. Então, seu nome é Ana Clara Estrela Gonçalves. E o nome do Brasil todo como é? República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Muito bem. Quem falou? Eu, Thiago. Muito bem, Thiago. República Federativa do Brasil. Ou seja, o Brasil virou uma república federativa. E agora? O que significa esse federativo? Ó, os cafeicultores queriam implantar e conseguiram implantar o federalismo baseado no modelo estadunidense. A classe média, né, até aí um pouco com a influência dos pequenos proprietários de terra, mas principalmente com trabalhadores livres, queriam o modelo do jacobinismo francês. Aquele modelo mais radical, aquele modelo onde o povo ia ter mais participação política. Isso não interessava para as elites. Os militares queriam o positivismo francês, onde o poder ia ficar mais concentrado na mão dos militares. Ou seja, estava cada um puxando a sardinha para o seu lado. Mas quem vai acabar levando vantagem, e vocês veem, né? Conseguiram ver pelo nome que o colega que o Thiago falou, e quem acabou levando vantagem foram os fazendeiros, os grandes fazendeiros, não só os cafeicultores principalmente, mas os grandes proprietários de terra, os criadores de gado de Minas Gerais, os produtores de açúcar do Nordeste. Eles conseguem fazer com que o modelo político brasileiro fosse o federalismo. E aí vem a pergunta de novo. O Brasil se tornou uma república federativa. O nome todo do Brasil é República Federativa do Brasil. O que significa esse federativo? O que é o federalismo? Agora eu quero ver. E aí? Alô? Alô, alô. O Brasil, como é que funciona o Brasil, gente? Só tem o poder executivo e acabou? Eu pesquisei aqui. Fala, amor. Federação ou Estado Federal é um Estado composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio. Ou seja, para a gente resumir, o Brasil é dividido em estados. Nós vivemos em qual estado? Rio de Janeiro. Né? Temos como vizinhos aqui Espírito Acre. Nós temos, só se você está no Acre e eu estou aqui no Rio. Se você está no Acre, eu não sei. Então, olha só. Alguém falou Acre. A gente tem como vizinhos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo.
Ou seja, o Brasil é dividido em estados. E aí, esses estados, como a colega leu aí, têm a sua autonomia legislativa. Por isso que nós temos o executivo estadual, que é o governador do estado, né? O nosso aqui, diga-se de passagem, já tivemos vários na cadeia e o próximo está caminhando para aí também, tá? O próximo não, o Os atual. últimos 4 estão presos. Só melhora. Só melhora. Não. Tem um casal aqui da minha cidade, meu amor, aqui, que conseguiu sair fora já. Né? Mas que vez ou outra vai lá visitar o presídio. Mas, enfim, Verdade. nós temos, né, o executivo estadual, que são os governadores, nós temos o legislativo estadual, que são os deputados estaduais. Tá? E nós temos o município, que temos aí o executivo municipal, que é o prefeito e o vice, e os vereadores. E, por exemplo, o município tem a sua autonomia legislativa, os estados têm a sua autonomia legislativa, só que essa autonomia legislativa, essa autonomia política, não pode passar por cima do federalismo. Por mais que o Brasil seja dividido em estados, por mais que o Brasil, né, tenha as assembleias legislativas estaduais, uma lei estadual não pode desobedecer, não pode passar por cima de uma lei federal. Aqui vale a lei federal, da Constituição de 1988, vocês estão me entendendo? Então, os Estados Unidos, quando eles se tornaram independentes, eles se dividiram em estados. Hoje são 50 estados nos Estados Unidos, mas quando eles se tornaram independentes, eram 13. As antigas 13 colônias na Inglaterra. Depois eles foram conquistando outros, enfim, hoje são 50 estados. E aí cada estado tem sua legislação própria. Por exemplo, a questão da pena de morte. Tem estado que aceita, tem estado que não aceita. Entendeu? Então, fugiu a palavra agora. A república adotada no Brasil foi a República Federativa, a república dividida em estados. Beleza? Então vamos seguir. Ó, o que vai acontecer? Vou continuar aqui, depois eu desço mais. Essa República Velha, isso é importante, anotem aí quem estiver anotando, ela é dividida em duas partes. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Parar de compartilhar com vocês. O que eu faço para sumir, desaparecer agora eu. Lascou. Agora eu não estou me vendo mais. Tá bom. Essa cara feia minha não preciso ver não, mas o problema é que na hora da filmagem eu não vou aparecer. Ô Ingrid, você sabe como que eu faço para voltar aqui para me ver? Não, né? Sumi, desapareci. Não, você tá aparecendo. A gente Não, estou aparecendo para vocês, mas eu não estou me vendo. E na hora que eu for, na hora da gravação, pode ser que não apareça. Mas, enfim, o que eu preciso é do chat, né? Eu vou escrever para vocês aí, já que não tem no slide, os dois períodos, tá, que foram divididos a República Velha. Primeiro período, República, vou abreviar, tá? República da Espada. E vou botar o período que ela aconteceu. 1889 até 1894. Tá? Então, essa aí é a primeira parte da República Velha. A segunda parte, a República Oligárquica. Tá? Que vai de 1894 até 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder. Show? Então, anotem isso aí. Lembrando, a República Velha, ou a Primeira República, foi dividida em duas partes. Primeira parte em que o Brasil foi governado por 2 militares, por isso o nome República da Espada. E a segunda parte, a República Oligárquica, quando as oligarquias, né, no caso as oligarquias agrárias, dominaram o país. Show? Então, vou voltar compartilhamento com vocês. Deixa eu só achar, tá aqui. Ó, o primeiro, apareci, legal. Primeira parte nós vamos ver a República da Espada. Ó, decreto regime republicano, transformações das antigas províncias em estados, né? O Brasil vira uma república federativa, que nós já explicamos. Fim das instituições monárquicas, ou seja, no momento que o Brasil vira uma república, o poder moderador deixa de existir. O Senado vitalício, né, também deixa de existir. Para ser senador, na época, tinha que ter muito dinheiro.
e aí o cargo de senador é vitalício, acabou isso, tá? Voto censitário também vai deixar de existir, isso a gente vai falar na Constituição de 1891, e o Conselho do Estado também deixa de existir, tá? Então, aquelas instituições, aquelas coisas criadas na monarquia, deixaram de existir. Há uma grande naturalização, muitos portugueses, muitos estrangeiros, principalmente imigrantes, né, vão ser naturalizados brasileiros, vão receber o título de cidadão brasileiro. Isso foi interessante para a política do nosso país. E vai haver, para não ter mais aquele problema que levou à crise religiosa, vai haver uma separação entre Estado e Igreja. Igreja é Igreja, Estado é Estado. O Estado não poderia mais, como não se mete mais em assuntos da Igreja. Por mais que apareça lá, se vocês procurarem no Wikipédia, colocar Brasil, aparecer religião oficial catolicismo. Mas o Brasil, por mais que tenha religião oficial catolicismo, o Brasil é um país com liberdade religiosa. Cada um, né, cultua a religião que quiser. Se não quiser cultuar a religião nenhuma, também é permitido. Tá? Lembrando que no primeiro reinado não existia essa liberdade religiosa. Dom Pedro I, né, perseguia quem não era católico. Tá? Então há essa separação. Outra medida importante adotada aí logo no iniciozinho tem a ver com essas duas imagens aí, ó. Tá vendo? Essas duas imagens. Temos a nossa bandeira, né? Porque não é questão de patriotismo, nem questão de nacionalismo, nada disso, mas para mim é uma das mais bonitas do mundo, tá? E temos essa outra bandeira aqui. Alguém sabe o que é essa outra bandeira aqui? A bandeira dos Estados Unidos. Tá parecendo a bandeira dos Estados Unidos, gente. A bandeira dos Estados Unidos, ao invés de verde e amarelo, é azul e branco e tem 50 estrelas. Essa daí tem 21 estrelas só. Essa aí tem 21 estrelas. Contou, gostei de ver. Por que tem 21 estrelas? Porque esse era o número de estados brasileiros na época. Hoje são quantos? 26. Mais o Distrito Federal. Sei não. 26 mais o Distrito Federal. Na época, não. Mas, por exemplo, você pega Goiás, virou Goiás e Tocantins. Você pega Mato Grosso, virou Mato Grosso, Mato Grosso Sul. Enfim, teve uma redefinição aí que Léo, de Geografia, depois explica isso para vocês, que não é da minha alçada isso. Mas, enfim, quando o Brasil virou uma república, tá? Eram apenas 21 estrelas. Eram apenas 21 estados. E essa aqui, ó, foi a proposta de bandeira para o nosso país. Essa coisa que, desculpa a expressão, essa coisa ridícula, né? Porque Passou isso? Isso daí foi como bandeira? Não. Oi? Em algum momento da história isso daí ficou como nossa bandeira ou foi só... Não, presta atenção. Parece até uma festa de carnaval. Não, o Brasil virou uma república, né? E aí tinha o símbolo anterior, eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Tinha o retângulo, tinha o losango, e no meio tinha um globo, tinha uma coroa, tinha um pé de café, um pé de cana, enfim. Sim. Acho que eu cheguei a mostrar a bandeira do Brasil monárquico para vocês. Mostrou. Então, quando o Brasil vira uma república, não era mais uma monarquia, o Marechal Deodoro da Fonseca disse o seguinte: não tem por que a gente continuar usando o mesmo símbolo da monarquia, que era aquela coroa. Precisamos de um novo símbolo. É o que é isso aqui, meu Deus? O que foi? Ah, Larissa, levantou a mão. Fala, Larissa. Larissa, pareceu que você levantou a mão. Foi sem querer. Tá Eu cliquei sem querer. Tá, tranquilo. Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca disse o seguinte: a gente não pode continuar usando o mesmo símbolo, né, da monarquia, a gente precisa de um novo símbolo nacional, eu quero ideias aí para uma nova bandeira. Então, chegaram até ele vários modelos, né, vários desenhos, ó, pode ser essa, e aí ele ficou na dúvida entre essa aqui, em homenagem aos Estados Unidos, mas talvez se fosse hoje o nosso atual chefe do executivo, a bandeira seria essa, e essa aqui, mas que felizmente, agora Estrela que levantou a mão, mas que felizmente... Professor, quando foi que a bandeira, nossa bandeira atual surgiu? Não, aí rapidinho, aí felizmente ele escolheu essa. E isso, né, já respondendo sua pergunta, foi no dia 19 de novembro de 1889. Então, todo dia 19 de novembro Não. Né, é comemorado o Dia da Bandeira, além do meu aniversário, né, que é mais importante que o Dia da Bandeira. Então, todo dia 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira. Foi quando decidiu... Não, seu aniversário é no Dia da Bandeira, professor? Criar um novo símbolo. Oi? Seu aniversário é no Dia da Bandeira? É.
Já Nós é. vamos criar aí um novo Porque o símbolo dia da nacional por bandeira é isso. 19 de novembro. Isso. Dia da bandeira. Eu queria saber se você faz aniversário no dia da bandeira. Não, isso. Isso aí. Errou. Você nem sabe a sua data de aniversário. Eu sei qual é a data de aniversário. Tá contando pra família, professor. 19 de dezembro, eu sei. Chumbora, presta atenção aqui. Fecha o microfone. Fecha o microfone. A família dele, eu acho que Tia, Portugal. seu microfone tá Porque ligado. aniversário dia 19. Ele tá Quando falando Dom aí, Pedro mano. escolheu também, ele nasceu. Ô, Flávio, fica quietinho. O professor parou É. de apresentar. Eu sei, porque eu fui olhar, eu tive que abrir para ver quem estava falando, que estava falando junto comigo estava atrapalhando. Então, olha só, então volta cá. Então, ele precisava, né, de um novo símbolo nacional, que foi a escolha da nossa atual bandeira. É lógico que, na época, né, com um número menor de estrelas, e à medida que os estados, né, foram surgindo, foram sendo reconfigurados, foram surgindo novas estrelas. Beleza. Aqui tem a questão do encilhamento. Eu vou pular. Ah, não precisa saber o encilhamento? Lógico que precisa. Porque antes de eu falar do encilhamento, eu quero falar da Constituição de 1891, né, que aconteceu, que foi criada em 1891, né, como está dizendo o nome. Lembrando que a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição de 1824. 1824. Tá? Por que eu estou pontuando isso? Por que eu estou deixando isso claro? Por que eu estou batendo nessa tecla? Já teve questão vestibular e também uma questão no IFE já há bastante tempo, que tinha lá um enunciado, uns dizeres, algumas leis e tudo mais, e perguntando qual tinha sido, melhor dizendo, a primeira Constituição do Brasil como república. Assim como teve também questões lá atrás, com enunciado e tudo mais, vai perguntando qual foi a primeira Constituição do Brasil. E às vezes o aluno erra. Então, a primeira Constituição do Brasil como uma república foi a Constituição de 1891. E quando teve essa questão, muito aluno foi lá na Constituição de 1824 e marcou. Então, a Constituição de 1824 foi a primeira Constituição do Brasil, mas o Brasil na época era uma monarquia. Em 1889 virou uma república e a primeira Constituição republicana foi a de 1891. Foi a outra necessidade que o Marechal Deodoro da Fonseca, né, alegou. Poxa, o Brasil agora virou uma república, não é mais uma monarquia. Então, o Brasil não pode continuar usando a Constituição de 1824, porque a Constituição de 1824, como a gente viu no slide anterior, dava base jurídica, né, dava base legal para a monarquia. E o Brasil não é mais, é uma república, então precisa de uma Constituição nova. Então, de 1889, né, passando por 1890 e chegando em 1891, foi criada essa Constituição aí. E aí, essa Constituição, alguns pontos dessa Constituição são importantíssimos para vocês entenderem a República Velha. Foi essa Constituição de 1891 que deu a base legal, vamos dizer assim, que deu as leis, né, para a prática, né, do coronelismo, do voto de cabresto e tudo mais. Tá? Então, olha só. Primeiro ponto. Foi inspirada no modelo norte-americano. Uma república, tranquilo, né? Representativa, federalismo e presidencialismo, ou seja, dividida em estados. Na época, né, 20 estados, mas o Distrito Federal, que no período era o Rio de Janeiro, que era o antigo município neutro. Hoje é Brasília. Tá? Tripartição do poder, né? Dividiu em executivo, legislativo e judiciário, assim como os Estados Unidos. A grande diferença está a partir do quarto ponto aí que vocês estão vendo. A grande diferença está a partir daqui. O voto ele não era mais censitário, não precisava mais comprovar renda para votar, ok? Na Constituição de 1824 tinha que comprovar renda. Lembra que eu falei? De 100 a 200 mil réis para poder votar, de 400 mil réis para ser candidato a deputado, de 800 mil réis a senador. Agora não precisa mais comprovar renda nem para votar, nem para se candidatar a nada. Porém, olha só. Só tem que ser alfabetizado em maior de idade. Os homens que votavam, né, as mulheres não votavam, então você pega aqui, ó, a população brasileira da época. As mulheres não podem votar. Você já tira metade da população. As mulheres vão conseguir, né, o direito ao voto no governo Vargas. Isso agrada demais elas. Ele faz com isso, ele consegue com isso conquistar as mulheres para o seu lado. Né?
Ele faz com que as mulheres fiquem do seu lado politicamente falando. Tá? Então, mulher não votava, você já tira metade da população. Homens com mais de 21 anos de idade. A maior idade na época era 21. Ou seja, acabou aí, né, o segundo reinado, onde antes teve o golpe da maioridade, que a maioridade passou por 14, e com a implantação da República e com a criação da Constituição de 1891, a maioridade volta para 21 anos de idade. Tá? Hoje são 18. Então, de 18 para 21 são 3 anos. Então, 21 anos é uma idade elevada. Tá? E os 2 pontos de grande importância a respeito da questão do voto. Só os alfabetizados podiam votar. A gente está falando, galera, de 1891. A gente está falando de final do século XIX. A gente está falando do período que essa Constituição vai valer até a primeira metade do século XX, onde a maioria da população, a grande maioria da população brasileira, vivia na zona rural, onde a maioria da população brasileira, né, era analfabeta. Não estou falando que quem vive na zona rural é analfabeto, não. Naquela época, quem vivia na zona rural e quem vivia na zona urbana, a maioria era analfabeto. Né? Então, o que ocorria? Você, volta aqui, mulher não vota, já tira metade da população. Menor de 21 anos de idade não vota, tira mais uma parcela da população. Só vota alfabetizado, só sobrou isso. Ó. Só sobrou uma minoria com capacidade para votar. Mas, mesmo assim, o analfabeto votava. Como se não podia votar? Aí, meu amigo, dá o seu jeitinho. O famoso jeitinho brasileiro, ele já vem desde lá de trás. O famoso, não, a gente dá um jeitinho para tudo, vem desde lá de trás. Na verdade, veio até antes disso aí. Né? Veio até antes desse período, mas esse período serve para mostrar muito o famoso jeitinho brasileiro. Né? Nesse período, olha só, que a gente está falando aí, final do século XIX, e primeira metade aí do século XX. O cara, para ser considerado alfabetizado, ele precisava saber fazer o quê? O cara, para ser considerado alfabetizado, precisava saber fazer o quê, galera? Ler e escrever. Será? E desenho. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, 2020, já estamos aí quase na metade da primeira metade do século XXI, o cara, para ser considerado um alfabetizado funcional, ele tem que saber escrever, né? Ler e escrever um pequeno texto, isso é fato, ele tem que saber ler e escrever um pequeno texto, e saber as operações básicas da matemática. Somar, subtrair, talvez multiplicar e dividir. Na época, não. O que vocês falarem em saber ler e escrever, é lógico, se o cara soubesse ler e escrever, ele seria alfabetizado. Mas na época, não. Para chegar e falar assim, não, ele está apto a votar. Bastava o cara saber assinar o próprio nome. Então, o cara escreveu o próprio nome, opa, está alfabetizado. E aí que vai ser, né? Que vai acontecer, melhor dizendo, o famoso jeitinho brasileiro. Eu vou pegar um rapaz lá de 21 anos que não sabia ler e escrever, eu vou fazer ali mecanicamente, né, um trabalho mecânico, onde ele vai escrever o nome dele, onde ele vai escrever o nome e o número dos candidatos dele. Vou levar ali uma semana fazendo isso, mas ele vai estar apto a votar. É o famoso jeitinho brasileiro. Que aí, quando a gente for falar de voto de cabresto, quando a gente for falar das eleições, eu vou explicar melhor. Então, uma coisa importante, né, é a questão do analfabetismo. Tinha que ser alfabetizado para poder votar. E o mais importante, que eu deixei para o final, o voto era como? Ó, meu cursor está passando em cima. O voto era como? Aberto. O voto era... Aberto. O que significa isso? Podia votar em quem quiser. Não entendi. Alguém falou uma coisa aí que eu não entendi. Não ouvi direito. Podia votar em quem quiser. Voto aberto não significa isso. Pessoas vinham ele votando? Muito bem. Hoje, né, no nosso sistema eleitoral, o voto é secreto. O voto é secreto. Só um minuto. O voto é secreto, tá? Por exemplo, só um minutinho aqui. Ó, Juan, né?
Se Juan, daqui a algum tempo, ele for votar, ele foi lá, votou, tal, aí chegou em casa, pai dele, a mãe dele, ou o responsável, algum responsável dele, virou e falou assim, Juan, pai dele, eu conheci o pai dele na Macaé. Não foi, Juan? Foi lá na frente, na porta do curso uma vez, fala comigo. Não foi, Juan? Foi seu pai, então? Então, eu sei pai de Juan. Fraquinho, pai de Juan, né, Juan? Então, o pai de Juan chegou e falou assim, Juan, meu filho, lindinho, vem cá, você votou em quem? Ele pode chegar para o pai dele e falar assim, não te interessa, o voto é secreto. Agora, o que o pai dele vai fazer com ele, né, depois disso eu não sei, mas o voto é secreto, ninguém é obrigado a dizer em quem votou, em quem vai votar. Porém, nessa época aí que a gente está trabalhando, o voto era aberto, as pessoas viam em quem o outro votava. Né? Você, na hora que fosse sentar na mesa ali para escrever o número e o nome dos seus candidatos, tinha um monte de gente ao redor olhando. Alguns de vocês aqui, provavelmente, né, já foi votar com o responsável. Outros talvez não. Quando era pequenininho, vou lá votar com meu pai. Aí você via lá aquela cabine de papelão, né? O cara entra, digita o número ali do candidato, aparece a carinha feia do candidato, confirma. Simples hoje. Hoje é simples, é fácil demais. Mas na época não, o cara tinha que pegar uma cédula, né, um papel, e ele tinha que escrever o nome, o número de todos os candidatos. Aí imagina uma eleição federal, onde o cara tinha que escrever o nome e o número do presidente, o nome e o número do senador, o nome e o número do deputado estadual, o nome e o número do deputado federal. Imagina isso na cabeça de um analfabeto. O nó que dava na cabeça do analfabeto. Entendeu? Então era difícil, mas foi exatamente o fato, né? Foi exatamente esse fato aí do voto ser aberto que possibilitou a prática do coronelismo, que possibilitou a prática do voto de cabresto, que era quando o coronel obrigava as pessoas que dependiam dele a votar nele. Porque estava todo mundo vendo. Eu sou candidato, manda o Juan votar em mim. Fala, Juan, você tem que votar em mim. E aí, né, no dia da eleição, se eu não tivesse do lado da mesa ali olhando quem está votando em mim ou não, ia ter alguns jagunços olhando para mim. Alguns capatazes meus. E aí, vai que Juan votou em mim. Não, vou votar nesse careca, não, vou votar em Randall. Né? Então, eu fico sabendo que ele não votou em mim, ele ia sofrer as consequências. E aí, quando a gente for falar de coronelismo e voto de cabresto, aí sim eu explico melhor isso. Tá bom? Então, essa Constituição de 1891, ela deu a base legal para a prática do coronelismo. Aí volta cá no encilhamento. Tem aí escrito, né, no slide que foi o encilhamento, mas preste atenção em mim. O encilhamento foi uma crise econômica, né, que também é chamada... Eu fiz essa música, Jesus. Que bacana a música, hein? Gostei. Tem algum sad boy aí no grupo, hein? Vou até fechar aqui para ver quem foi que o DJ. Foi um curso Magel, gente. Foi no curso Magel? Foi. Ingrid. Não, Você, Ingrid? É a única com o microfone ligado. Tá ouvindo musiquinha, deixa ela. Vamos embora. Aparentemente é a única que tá com o microfone aberto. Mas enfim, vamos embora, vamos seguir. Então, o que acontece? Esse acontecimento conhecido como encilhamento, vocês podem encontrar em alguma prova futura como a crise do encilhamento, porque foi uma crise econômica. Tá? Olha o que está dizendo aí o slide, depois eu vou explicar. Medidas tomadas pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Objetivo, incentivar a indústria e pagar os salários dos operários. Método, grande emissão de dinheiro por parte dos bancos. Resultado, onda especulativa, empresas fantasmas e inflação generalizada. Vamos lá, vamos por parte. Essa crise aconteceu no governo Marechal Deodoro da Fonseca. Né? O governo Marechal Deodoro da Fonseca vai de 1889 até 1891, ou seja, finalzinho do século XIX. Pergunto eu para vocês, no século XIX, final do século XIX, já beirando ali o século XX, qual era o tipo de atividade econômica que estava dando muito lucro na Europa? Qual era a atividade econômica que estava dando muito lucro na Europa? Indústria de café? Na Europa. Isso aqui é no Brasil. Indústria. E quem falou baixinho aí? Falou indústria. Quem falou? Fala, gente. Não precisa ficar com vergonha de falar, não. Pode falar. Errar faz parte.
Não fui eu, não. Eu também não vi quem foi. Foi Pedro? Ou seja, repete aí mais alto. Qual era a atividade econômica que estava dando muito lucro na Europa e também já estava começando a dar lucro nos Estados Unidos? A indústria. A industrialização. Lembrando, a Inglaterra, ela fez a sua Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. A segunda Revolução Industrial ela vai acontecer na segunda metade do século XIX. Então, a indústria era o que bombava na Europa. E Estados Unidos também estava começando. Japão, devagarzinho, também estava começando na Ásia. Então, qual foi o pensamento do ministro Rui Barbosa, né? Do ministro da Economia e da Fazenda, Rui Barbosa? Vamos modernizar a economia do nosso país. Aí sim, a colega que falou, né? Qual era a atividade econômica que dava lucro no Brasil? Melhor dizendo, a agropecuária, principalmente na produção do café. Lógico, tinha produção de açúcar, tinha criação de gado, mas a venda do café brasileiro para o exterior era o que bombava. Então, qual foi o pensamento do ministro Rui Barbosa? Vamos manter a agropecuária, vamos manter, né, a agroexportação, principalmente do café, mas vamos criar indústria também, vamos nos modernizar. Por que não vamos começar a bater de frente aí com a Europa, com os Estados Unidos, né? Ele até tinha uma ideia, ele até tinha um objetivo interessante, que era incentivar a criação de indústria. Lembrando que eu falei para vocês semana passada, ou retrasada agora, eu não lembro, que as primeiras indústrias que surgiram no Brasil foram indústrias de bem de consumo, criadas por quem? Pelos cafeicultores, pelos barões de café, que queriam diversificar a forma de ganhar dinheiro. O ministro Rui Barbosa não, falou assim, não, vamos implantar um sistema, né, uma política de industrialização mais intensa. Só que a forma que ele fez isso que foi errado. O método que ele usou para isso que foi errado. Foi a grande emissão de dinheiro por parte do governo e dos bancos. Ou seja, foi a liberação de crédito em massa. A nossa moeda desvalorizou. Muito dinheiro no mercado, né? Sem ter o porquê de ter esse dinheiro no mercado, desvaloriza a moeda. E fora as empresas fantasmas que surgiram. Aconteceu uma onda especulativa muito grande, né? A moeda desvalorizou, né? A inflação explodiu, porque quando vem a crise, né? O que o governo vai fazer para sair da crise? Aumenta a cobrança de impostos. Aí o povo começa a chiar, porque até então não tinha essa cobrança de imposto toda. Quer falar, Juan? Sim, é como se fosse o período da corrupção, né? Do Brasil, empresa fantasma. Mas aí vai acontecer sim, Juan, vou explicar ainda. Vão acontecer, melhor dizendo, né? Muitos casos de corrupção, com a questão das empresas fantasmas. Isso aí. Sabe por quê? Olha só. O que eu falei? A ideia era industrializar o Brasil. Né? Precisava de dinheiro. Construir uma indústria não é barato. Não era e não é barato. Precisa grana. Então, qual foi a proposta do governo? Se Juan chegasse para o governo e falasse assim, olha, eu tenho esse projetinho aqui de indústria. Aqui, meu projeto de industrialização é esse. Tá? Aí o governo falou, bacana, toma aqui o dinheiro. O governo liberava o crédito para ele, o governo liberava o dinheiro para ele. O que ele fazia? O que aconteceu? Alguns que receberam esse dinheiro do governo construíram as indústrias. Tentaram construir as indústrias. Só que não sabia como funcionava. O governo não decretou que tinha que ser indústria de base. O governo liberou. Se você quiser construir indústria de base, constrói. Se quiser construir indústria de bem de consumo, constrói. O dinheiro está aqui. O governo pegou dinheiro emprestado com o banco, inclusive banco estrangeiro. Tá? Mas estava lá. Toma aqui, eu tenho um projeto, toma aqui o dinheiro. E aí, Juan, ele até tinha boa vontade. Poxa, mas eu não sei como funciona. Ele montou a indústria, não soube como funcionou, não soube como botar para funcionar, desculpa. A indústria quebrou. O dinheiro que ele pegou emprestado com o governo, ele ia pagar? Não ia pagar, meu amigo, esquece. Ele ia sumir no mundo. Os casos que mais aconteceram, os casos mais recorrentes, foi aí que tem a ver com o que o Juan falou, que é a questão da corrupção. Teve muita gente, não foi pouco não, que chegou para o governo, está aqui, meu projeto, projeto bacana de indústria, o governo toma o dinheiro. O cara pegava o dinheiro e sumia. Nem um tijolo da indústria ele construía, metia o pé. Ou seja, o governo ficava no prejuízo. Como que o governo ia cobrar?
tá lá o nome do cara, tá anotado, o endereço dele, mas ele chega o dinheiro, ele pega o dinheiro e desaparece no mundo. Vai ficar o nome e o endereço dele anotado, mas ele já desapareceu, sumiu. Hoje, né, 2020, se você ficar devendo aí R$ 9,90 da conta do telefone, da Vivo, da TIM, qualquer que seja, eles vão te ligar, te mandar um monte de mensagem, encher o saco, vão colocar seu nome no SPC, no Serasa. Na época não tinha nada disso, hoje é tudo interligado, na época não. Então o cara metia a mão na grana, meu amigo, e desaparecia. Ou seja, o governo foi um tombo, o governo foi um prejuízo bonito. E com quem que o governo pegou esse dinheiro emprestado? Com os bancos. O banco prestou dinheiro para o governo repassou para o cara que disse que ia criar a indústria. Só que o banco vai querer tomar prejuízo? Não vai não, meu amigo. O banco vai em cima do governo. E aí o governo desesperado, né? Não tem o que fazer, os caras pegaram o dinheiro, sumiram, desapareceram, foram para outros cantos do mundo. O governo começa a aumentar a cobrança de impostos. Aí a população vai abrir o bico, né? Aí a população vai chiar, é lógico. Porque na monarquia tinha imposto? Tinha. Mas agora na República, por conta de um erro do ministro, vai se aumentar a cobrança de impostos, vai aumentar o valor dos impostos que tinham e vão criar novos impostos, a população vai chiar, meu. Esquece. E aí, né, vai ser muita pressão em cima do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Marechal Deodoro da Fonseca vai ser retirado. O que vai ser alegado na época, né, a justificativa da época, é que ele enfrentava problemas de saúde. Enfrentava problemas de saúde. Porém, sabe-se, né, que por conta da crise econômica, por conta da pressão, e começam a acontecer muitas manifestações no Brasil, quem o assessorava, né, as elites brasileiras vão querer colocar um cara no cargo que governasse de forma mais autoritária, que vai ser o Marechal de Ferro, né? Marechal de Ferro era o Marechal Floriano Peixoto. O apelido dele era Marechal de Ferro. Olha o nome, olha o apelido, Marechal de Ferro. Ele governava com mãos de ferro. Governava de forma mais autoritária. Então, isso foi a crise do encilhamento. Tá? Aqui, ó. Quer ver? Aí, vamos descer mais um pouquinho, ó. Apesar, aí está falando um pouco, né, do Deodoro da Fonseca, apesar da oposição no Congresso, Deodoro é eleito, papapá. Ele foi eleito até por conta ali da proximidade com o Dom Pedro II, né, hostilização de Deodoro pelo Congresso, Deodoro decretou, papapá, e aí vem o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Tá? O que vai acontecer? O que vocês precisam saber mais aí de importante do Marechal Floriano Peixoto? Que era o Marechal de Ferro, como eu falei para vocês, que era o cara que governava de forma autoritária, que governava com mãos de ferro, e aí vai conseguir reprimir as manifestações. As que mais chamaram a atenção foram as revoltas do Manifesto dos Três Generais e a revolta da Armada. Quem está falando junto comigo? Para um pouquinho. Alô? Fecha o microfone, Hugo. Hugo, você está com o microfone ligado. Vamos ver. Quem tiver com o microfone aí, fecha aí, por favor. Até então, não tem ninguém aparecendo para mim com o microfone aberto, não. Ó, Já fecharam. Curso Margel até saiu, botou a musiquinha. Se for falar da musiquinha dela, ela saiu. Então, volta para cá. Tá? E aí, importante, vocês precisam saber do Marechal Floriano Peixoto, essas duas revoltas. A revolta da Armada, geralmente é a mais cobrada, né? Que foi uma revolta entre, né, o Exército Brasileiro e a Marinha. A Marinha não concordava, né, com as práticas autoritárias do Marechal Floriano Peixoto. Quem vai vencer? O Exército. Tá? E aí, o ponto mais importante do governo do Marechal Floriano Peixoto, que vai de 1891 a 1894. Ele organiza eleições, tá? Eleições naquele molde, né? Voto aberto, só alfabetizado podendo votar, e vai ser eleito como presidente da República em 1894, praticando toda aquelas fraudes, né? Usando de todas aquelas práticas eleitorais da época, o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes. Começando assim o segundo período da República Velha, conhecida como República Oligárquica. Então, a gente viu hoje, né,
República da Espada. A gente viu como, né, o Brasil virou uma república. Falei rapidinho para vocês do que é república, tá? E aí a gente falou da República da Espada e vamos começar. São 10 para as 4 horas eu encerro. A gente vai começar a falar de República Oligárquica. Primeiro, está até escrito aí, mas não sei se vocês prestaram atenção, eu vou subir o slide. O que significa, o que é uma oligarquia? O que é uma oligarquia? Alô? É um Professor? governo que governa. Vai, fala. E aí? Quem é que ia falar? Não sei. Cara, eu não sei o que é oligarquia, não. Mas aí dois iam falar e aí um atravessou o outro, atrapalhou, acabaram se atrapalhando. Eu pesquisei aqui. Tá, mas quem ia falar naquela hora? Regime sei. político exercido por um pequeno grupo de pessoas. Repete, por favor. Regime político exercido por um pequeno grupo de pessoas. Muito bem. Então, uma oligarquia é um grupo pequeno de pessoas no poder. Cuidado, como está aqui no slide. Quer ver? Ó? Como está aqui no slide. Ó. Política café com leite, república oligárquica, oligarquia, governo de poucos. Só que nesse período aí, esses poucos que estavam no poder, esses poucos que governavam, eram os ricos. Era a elite, principalmente a elite agrária, né? Eram os fazendeiros, produtores de café, eram os fazendeiros criadores de gado, eram os fazendeiros produtores de açúcar, enfim, eram os fazendeiros. Mas nem sempre na história da humanidade as oligarquias estavam ligadas à questão da grana. Por exemplo, a oligarquia... Deixa eu pensar num exemplo fácil aqui, rápido. A oligarquia de Esparta, na Grécia. Né? Teve lá na Grécia Antiga a cidade de Esparta. Era um grupo pequeno de espartanos que governavam. Eram os mais ricos? Não. Eram os mais o quê? Os mais valentes. Os guerreiros espartanos. Aqueles mais valentes, aqueles mais fortes que governavam. Em Atenas, era oligarquia também, sim, dos mais inteligentes. Então, oligarquia é governo de poucos, que muita gente acha que está ligado à questão da grana, mas nem sempre. Oligarquia eram poucos que poderiam ser os mais inteligentes, que poderiam ser os mais espertos, poderiam ser os mais fortes, que poderiam, como foi nesse caso, os mais ricos. Tá? E aí, os mais ricos, os coronéis mais ricos da época eram os coronéis da onde? São Paulo e Minas Gerais. Por isso, daí vem o nome da política do café com leite. Cafeicultores de São Paulo e criadores de gado de Minas Gerais. Era essa alternância no poder. Um mandato, né, ficava o cafeicultor paulista ou um representante de São Paulo ou alguém indicado pelos cafeicultores de São Paulo, e no outro mandato ficava um mineiro ou indicado por Minas Gerais. Por isso o nome política do café com leite. A gente na outra aula, tá? Na semana que vem, a gente vai falar aí, né, de coronelismo, quem eram os coronéis, por que receberam esse nome. Vamos falar das práticas eleitorais da época, como o voto de cabresto, como funcionava o voto de cabresto, do clientelismo, né? O clientelismo, ele, infelizmente, continua acontecendo até os dias de hoje, né? Vamos falar da questão ali de como eles burlavam o analfabetismo, como que eles colocavam os analfabetos para votar, né? Vamos falar também dos movimentos contrários à República Oligárquica, enfim. É um assunto, como eu disse para vocês, bem extenso. Tá? Um assunto bem grande mesmo. E um assunto bem importante. Para vocês terem uma ideia, só hoje, a gente conseguiu falar só da metade, da República da Espada. Semana que vem, acredito eu, que como eu trabalho com esse conteúdo de Primeira República há muitos anos, também não acredito que vai dar para a gente terminar. Provavelmente, semana que vem, a gente deve começar a falar ali dos movimentos sociais, né? A gente, é lógico, vai falar da República Oligárquica, mas
devemos começar a falar dos movimentos contrários à República Oligarca, mas não vamos conseguir concluir. A gente tem os movimentos rurais, Canudos, Cangaço e Contestado, e os movimentos urbanos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Tenentismo, Semana de Arte Moderna, e aí da Revolução de 30. Então, provavelmente, para não fazer nada correndo, né, e atropelar algum conteúdo importante, a gente vai ver semana que vem mais uma parte e na outra a gente termina. Beleza? Então, no meu aqui, faltam 3 minutos para acabar, para dar 4 horas, né? E aí eu sei que o horário vai Faltam 5. 10, mas eu tenho compromisso agora 4 horas, então, o acordo meu com a galera aí, 4 horas eu estou liberando vocês. Então, como faltam 3 minutos, a gente vai ficando por aqui. Tá show, galera? Tchau, professor. Valeu. Professor, Um tá bom. abraço, até semana que vem. Tchau. Fique com Deus. Tá? Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Bom fim de Até ano semana. que vem, valeu. Até mais.